Eu glorifico a Jesus Cristo por tudo que nós já temos escutado nesta noite e porque nós já sentimos a presença de Deus. Nós já estamos sentindo aqui a presença do Senhor. E antes que eu comece a vos falar a palavra de Deus, quero dizer-vos da minha alegria, da minha satisfação de rever aqui os queridos irmãos que estão acompanhando ao reverendo pastor Uriel de Jesus. É um prazer rever tantos irmãos aqui. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Uriel. Estou vendo daqui irmão Germando. Irmão Germando foi quem me trouxe com uma conversa tão sadia, e foi uma viagem tão abençoada que eu disse para ele, foi tão rápido a nossa viagem. Fiquei muito feliz e gostando muito deste querido irmão. Deus lhe abençoe, irmão Germando. Deus lhe abençoe muitíssimo. Bem, eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra de Deus? Eu desejo pregar nesta noite para aqueles que estão com vontade de ouvir a palavra de Deus. Todos estão com vontade de ouvir a palavra de Deus nesta noite? Quantos estão com vontade de ouvir a voz de Deus? Deus vai falar conosco nesta noite. Deus tem um compromisso conosco nesta noite. Deus aqui está para nos abençoar. E eu estou sentindo que há uma bênção especial de Deus para nós nesta noite. Cada filho de Deus, prepare-se, porque é grande a bênção do Senhor. Oh, que cada filho de Deus nesta noite pudesse ter os olhos da fé bem abertos e contemplasse já a bênção que Deus tem para nós. Dá-me vontade de me apressar o máximo possível, porque há um gozo na minha alma em sentir, em ver o que Deus tem para nós nesta noite. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E neste momento, se houver qualquer tentativa das trevas que queira impedir qualquer filho de Deus ou qualquer outro que adentrou este santuário e queira impedi-lo de receber a bênção do Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo, seja amarrado e jogado por terra toda a tentativa das trevas, e os filhos de Deus comecem a ser abençoados nesta noite para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Pai. Todos trouxeram Bíblia? Levante assim a sua Bíblia. Eu acho isto tão lindo. Glória a Deus. Meneie assim com a sua Bíblia. Isto, que maravilha. Esta é a espada do Espírito. Todos vocês que trouxeram Bíblias, abram-nas, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, e vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Ezequiel, capítulo 9, de 4 a 6. Leiamos, portanto, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pelo meio da cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Como eu sei que esta passagem bíblica é bastante desconhecida para a maior parte que aqui está presente, para a maioria dos irmãos, então eu vou lê-la por mais 2 vezes. Leiamos-a, portanto, Ezequiel capítulo 9, de 4 a 6. Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pelo meio da cidade, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém,
e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Deus, nesta noite, mais uma vez queira preparar nossos corações para receber a sua bendita palavra. Meus irmãos e meus amigos, se porventura houver algum em nosso meio, eu quero vos dizer que esta passagem bíblica traz para nós uma revelação sublime. Olhando para os versículos que nós lemos e para o seu contexto, nós encontramos a seguinte narrativa: a nação de Israel estava desviada dos caminhos do Senhor. A nação de Israel estava afastada dos caminhos do Senhor. A nação de Israel estava adorando a outros deuses, estava adorando a Baal, a Baalins, a Astarotes e outros deuses de outras nações e de outras culturas. E quase toda aquela nação, ou seja, a nação de Israel, estava desviada, estava em rebelião para com Deus do céu, para com Deus Jeová. Entretanto, havia um número pequeno de judeus que não havia acompanhado aquela rebelião. Havia um número de israelitas que não haviam se associado àqueles rebeldes. Eles permaneceram fiéis, eles permaneceram adorando ao Deus Jeová. E agora Deus, olhando para a situação da nação de Israel, Deus revela-se para o profeta Ezequiel, que é conhecido como o profeta das visões. E então ele diz ao profeta Ezequiel, em uma visão importante: passai pelo meio da cidade de Jerusalém e marcai com sinal na testa a todos os homens que choram por causa das abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, aqueles que não acompanharam aos rebeldes, aqueles que não acompanharam a esse desvio espiritual, a estes que estão chorando por causa da situação espiritual da nação, a estes marcai com um sinal na testa. Com respeito aos demais, continuou o Senhor: matai, matai a todos os homens, matai as mulheres, matai as crianças, matai as virgens, matai. Não é para ter compaixão de ninguém. Começai pelo meu santuário. Era isto que estava acontecendo. Mas nesta noite eu não vou discorrer propriamente sobre este assunto. Nesta noite eu desejo lhes falar sobre marcas no homem. Marcas no homem. A primeira marca no homem que eu desejo falar é a marca do pecado. Deixa eu ler para vocês no livro de Gênesis, capítulo 4 e versículo 15. Ouçam bem: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que eu o encontrasse. Esta é a primeira marca no homem, a marca do pecado. Este versículo que eu li agora, Gênesis capítulo 4 e versículo 15, é um dos versículos mais polêmicos de todo este livro sagrado. Os grandes estudiosos vivem questionando, vivem se debatendo, querendo saber qual era o significado daquele sinal que Deus pôs em Caim, que Deus marcou em Caim. E ninguém descobriu isso satisfatoriamente, ninguém oferece uma resposta satisfatória, e eu não serei o primeiro a revelar isto para a igreja, porque a Bíblia silenciou a este respeito. Pelo menos eu posso vos dizer que este sinal aqui feito em Caim
fala de uma misericórdia de Deus, fala de um amor de Deus. Imaginemos, aquele homem havia matado seu próprio irmão. Deus poderia destruí-lo completamente, Deus poderia destruí-lo sem qualquer justificativa, mas Deus ainda fez nele um sinal de proteção, porque disse: quem quer que seja que venha matar este homem será castigado 7 vezes mais. Era então um sinal de proteção. Mas eu não estou querendo falar propriamente sobre esta marca que foi feita em Caim. Eu escolhi este versículo apenas para vos falar da marca do pecado. Eu quero vos lembrar, meus irmãos, e vos dizer, meus amigos, que na verdade o pecado é uma marca real, é uma marca na alma do homem, como o pecado tem marcado a alma do homem e a personalidade do homem, para que possamos fazer uma ideia mais completa de o que é a marca do pecado na alma do homem. Deixa eu ler para vocês no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com o óleo. Aqui Deus está usando uma expressão figurada para mostrar qual era a situação da alma daquele povo, e também pode se aplicar para sabermos hoje qual é a situação da alma do pecador. Sim, a marca do pecado é real na alma do homem. O apóstolo São Paulo, ele sentiu-se por alguns minutos sob a inclinação da carne, e conforme diz Romanos capítulo 7, ali quando ele sentiu a sua frágil natureza, quando ele sentiu a realidade da marca do pecado no seu homem interior, ele gritou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Oh, terrível pecado que tem marcado a alma do homem, oh, terrível pecado que tem feito uma marca tão grande na alma de todo homem. Para que vocês entendam o quanto é sério esta marca do pecado na alma do homem, deixai-me narrar para vocês o que eu conheci da vida de um homem que era até fiel para a esposa, um homem que era fiel para a família, um homem até honesto. Ele apenas começou a beber licor, e ele foi viciando-se, e foi gostando de beber licor. De repente, ele não estava mais bebendo apenas um copo de licor por dia, ele já bebia mais de uma garrafa de licor, e foi viciando-se mais ainda, ficou já na dependência daquela bebida, e bebia mais de uma garrafa de licor por dia. Quando foi uma certa ocasião, ele amanheceu na cadeia, ele amanheceu no cárcere. Quando ele recuperou-se do efeito daquele álcool, ele olhou para o guarda, ele olhou para o carcereiro, ele disse: senhor guarda, por que o senhor me trouxe para este lugar? E o guarda, olhando para ele, disse: e o senhor não sabe? E ele disse: saber de quê? Ele disse: o senhor não lembra? Ele disse: o quê? O senhor não lembra que ontem o senhor quebrou uma garrafa de licor na cabeça do seu amigo? E ele ficou tão envergonhado, ele ficou cabisbaixo, olhou direitinho para o policial, como que não querendo acreditar. Foi posto em liberdade, mas não corrigiu-se. Ele já estava dominado, continuou bebendo licor e já estava se tornando um ébrio, um alcoólatra. Um outro dia, ele amanheceu de novo na cadeia. Quando ele recuperou-se, ele olhou para o prisioneiro, por que não dizer para o carcereiro, e disse: senhor carcereiro, por que o senhor me trouxe novamente para cá? Por que eu estou preso? E agora o carcereiro disse: por homicídio. Você é um assassino. Ele espantou-se e disse: assassino não, eu posso ser tudo, posso ser um viciado, um alcoólatra, mas assassino eu tenho certeza que não sou. E o policial dizia: você é um assassino. Ele disse: não, eu não sou um assassino. E o policial
dizia: você é um assassino. Aquele homem caiu em si, lembrou-se dos filhos, lembrou-se da esposa, virou-se para o policial e disse: senhor policial, eu quero lhe pedir uma coisa, por favor, não vá dizer para minha esposa que eu sou um assassino. O policial olhou bem para ele e disse: meu amigo, eu não posso dizer para a sua esposa que o senhor é um assassino, e nem tampouco o posso fazê-lo, nem que eu quisesse, porque a sua esposa foi exatamente a pessoa que o senhor matou ontem à noite. Meus irmãos e meus amigos, eis aí um retrato escrito do que é a situação do pecado. A marca do pecado na alma do homem domina, rouba as virtudes do homem, rouba o caráter do homem, rouba o domínio próprio do homem. Ele é levado ao ponto extremo, ele é levado à situação mais triste, ele é levado a fazer coisas que ele não faria se fosse um homem mais liberto do pecado. Pobre homem era aquele, e os senhores sabem tanto quanto eu que é exatamente isto que vive acontecendo com a humanidade, que vive acontecendo com o homem. Oh, terrível pecado! A marca do pecado na alma do homem leva o homem a estas coisas, a estas situações. Mas neste momento eu quero lhes falar de uma segunda marca. Quereis saber qual é a segunda marca no homem? É a marca do Cordeiro. Deixa eu ler Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas testas está o nome dele. Esta é a segunda marca, é a marca do Cordeiro. Aqui diz: contemplarão a sua face, e o seu nome estará nas testas deles. Não é o nome escrito, é a memória eterna deste Cordeiro na mente do homem. É uma marca do Cordeiro no homem. Mas vocês me perguntam: pastor, o que é isto? Um Cordeiro marcando homens, homens com marca de Cordeiro. O natural para nós é vermos o Cordeiro, o outro animal marcado pelo homem, é vermos os homens marcando os animais. Mas aqui diz que os homens terão a marca do Cordeiro. Querem saber por que aqui os homens têm a marca do Cordeiro? É porque este Cordeiro aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro aqui é Jesus Cristo, aleluia, aquele que com seu sangue marca a alma do homem. A marca do Cordeiro elimina a marca do pecado. A marca do Cordeiro dissolve a marca do pecado. A marca do Cordeiro alveja a alma do homem. A marca do Cordeiro santifica a alma do homem. A marca do Cordeiro redime a alma do homem. A marca do Cordeiro liberta a alma do homem. E eu já tenho esta marca na minha vida. A minha alma já recebeu a marca do Cordeiro. Quantos aqui já foram marcados pelo Cordeiro? Irmão, deixa o som só numa altura, por favor. Quantos aqui já receberam a marca do Cordeiro? Deixa eu ver quem já recebeu a marca do Cordeiro. Oh, aleluia! Em Êxodo capítulo 12 e versículo 13 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui está uma figura da marca do Cordeiro. Quando estamos marcados com a marca do Cordeiro, então não há mais condenação, não há mais direito para o diabo. O diabo quer voltar para nos visitar, quer voltar para nos oprimir, quer voltar para ser o Senhor da nossa vida. Mas quando ele chega, ele encontra em nós a marca do Cordeiro, e ele tem que voltar, porque nós já temos todo, nós temos a marca do Cordeiro que está sobre nós, aleluia. É por isso que com crente não tem esse negócio de bruxaria, não tem esse negócio de feitiçaria. Com crente não funciona nada disso. Os ímpios saem para as esquinas sexta-feira e vão despachar uma galinha preta, um bote, uma série
orar. Quando foi um dia, ela chegou tão exausta do serviço, ela chegou tão cansada, que ela não teve disposição para orar. Ela apenas levantou a mão e disse: Senhor, me cobre com teu sangue. E deitou-se. Por incrível que pareça, naquela noite o ladrão visitou aquela casa. Quando aquele homem sanguinário entrou naquela casa, começou a supervisionar a casa e foi dirigindo-se para o quarto daquela irmã. Quando ele conseguiu abrir a porta, que ele olhou em cima da cama, ele começou a gritar, saiu correndo e gritando: não fui eu, não fui eu, não fui eu. Agarraram aquele ladrão, perguntaram-lhe, ele disse: a mulher está coberta de sangue, mas não fui eu que a matei, não foi ele mesmo não, é porque ela estava protegida pelo sangue aos olhos dele. Ele viu o sangue do Senhor. A melhor coisa que existe é ter a marca do Cordeiro. Oh, aleluia! O Cordeiro está em nosso meio, Jesus Cristo está aqui. Você já tem dono, meu irmão? Tu tens uma marca na tua vida? Você já tem a marca do Cordeiro? Deixa eu ver aqui sem levantar de mãos. Quantos já tem a marca do Cordeiro? Deixa eu ver. Ali tem um que tem a marca do Cordeiro. Olha aí que coisa linda. Esse aqui também já tem a marca do Cordeiro. Deixa eu ver aqui do lado das irmãs e desses que estão aqui. Quantas já tem a marca do Cordeiro? Aqui no culto nós temos a marca do Cordeiro. Adore o Cordeiro.
marca no homem. Quereis saber qual é? É a marca da besta. Deus bem sabia que os homens, na sua maioria, desprezariam a marca do Cordeiro. Para aquele que rejeita, que é incrédulo, que endurece o coração e não quer a marca do Cordeiro, receberá a marca da besta. Leiamos a palavra do soberano Deus no seu último livro, capítulo 13, a partir do versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos homens que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Aqui está a outra marca que pode vir sobre o homem, a marca da besta. Quem é a besta, pastor Gilmar? Quem será a besta? Para que eu lhe diga quem será a besta, eu tenho que lhe falar um pouco sobre a trindade satânica que há de vir a este mundo. Eu tenho que lhe falar sobre o anticristo, o falso profeta e a besta. Quem é então, pastor Gilmar, o anticristo? Eu quero que vocês saibam que o anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. O anticristo ou a besta será uma pessoa de uma personalidade e de uma habilidade sem igual. O anticristo será o maior líder político da história. O anticristo será o maior ditador da história. Ele é chamado de o homem da iniquidade ou filho da perdição. O anticristo é o chifre pequeno de Daniel 7 e versículo 8. O anticristo é o príncipe que há de vir de Daniel 9 e versículo 27. O anticristo é o assírio de Miqueias capítulo 5 e versículo 5. Ele será o maior líder e maior ditador de toda a história. E quem será o falso profeta, pastor Gilmar? O falso profeta será o líder religioso do governo do anticristo. Enquanto o anticristo estará encarregado da área política, o falso profeta será encarregado da pasta religiosa do governo do anticristo. A função número 1 do falso profeta é convencer os corações dos povos de que aquele anticristo é o Cristo verdadeiro. Para isto ele fará muitos milagres, fará até descer fogo do céu e vai testemunhar dizendo: este é o Cristo verdadeiro, este é o Messias que haveria de vir. Até Israel vai acreditar nisto por espaço de 3 anos e meio, e todos vão ficar encantados diante do anticristo. E o falso profeta estará então fazendo muitos milagres. Agora estas artimanhas do falso profeta vai deixar de funcionar. Algumas coisas não darão certo e ele vai cair em descrédito quando ele vê que o povo não está mais acreditando no seu testemunho. Então ele vai sugerir que se constitua apenas uma igreja e se prepare apenas uma
uma igreja universal. Depois que ele constitui esta igreja, então ele vai sugerir que se prepare uma imagem da besta da primeira, que é exatamente o anticristo. E a esta besta preparada, o falso profeta fará com que ela receba fôlego de vida e ela fale. E agora todos que não tiverem a marca desta besta ou desta imagem não poderá comprar, não poderá vender, não poderá fazer nenhum negócio. A Bíblia diz que o número do nome daquela besta será 666. Na numerologia bíblica, o número 6 fala do homem, e 3 vezes 6 fala da autoexaltação do homem, querendo ser Deus. Agora vejam só, a besta então dirá: aquele que não tiver o sinal na testa ou na mão, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá fazer nenhuma aquisição. Oh, dias terríveis serão aqueles. E se eu disser para vocês que isto já está para acontecer, isto não está tão distante, deixa eu ler para vocês a palavra do Senhor na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvirdes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. Na mesma carta, capítulo 4, versículo 3, todo aquele que não confessa, todo aquele que não professa, que não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora ouçam ainda o que eu vou ler para vocês na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 7 diante do mesmo capítulo. E com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A palavra está dizendo que o espírito do anticristo já opera. Ele ainda não se revelou, mas o espírito do anticristo já está presente no mundo. Eu poderia nesta noite dar-vos várias informações para mostrar-vos de que o espírito do anticristo já está no mundo, mas eu não tenho tanto tempo para isto, e eu quero apenas dizer uma coisa para vocês. Ouçam bem, no ano de 1968 foi fundado lá em Roma o chamado Clube de Roma. No ano de 1968 foi fundado em Roma o chamado Clube de Roma. E no ano de 1976, este chamado Clube de Roma reuniu 21 especialistas na área econômica, na área política, na área de saúde e na área de educação, para estudar a seguinte questão: estudar o passado, o presente do mundo e descobrir a melhor forma do mundo ter prosperidade e paz no futuro. Depois que aqueles 21 especialistas reuniram-se, no final daquela reunião, que durou alguns dias, eles trouxeram um relatório para o Clube de Roma com a seguinte resposta. Sabe qual foi? O mundo precisa urgentemente de um governo único e centralizado para que tenha prosperidade e paz no futuro. A palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já opera. Ele opera através das heresias, ele opera através da mentira, ele opera através do ecumenismo, ele opera através das intrigas entre as famílias, das guerras e assim por diante. Ele já está presente no mundo, o espírito dele. Vocês querem saber por
ainda não se manifestou, porque ele ainda não se revelou de maneira concreta. A resposta está ainda na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Há alguém que está segurando as pontas, há alguém que está equilibrando a situação. O anticristo quer agir, ele segura. O anticristo quer atacar, ele diz: vai pra lá, tu não tens direito aqui agora. Vocês querem saber quem é esse restringidor? É o Espírito Santo. Ele é que está segurando a situação, porque a igreja ainda está aqui. Enquanto a igreja estiver aqui na face da terra, o anticristo não pode se manifestar. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode agir. Quereis saber por quê? Porque a igreja é o sal da terra. Ela pode estar tudo podre e fedendo, mas a igreja, o sal ainda está aqui, equilibrando a situação. Mas na hora que a igreja for arrebatada, ai deste mundo, mas fiel é o Espírito Santo, que enquanto eu, filho de Deus, estiver aqui, enquanto você, filha de Deus, estiver aqui, ele não deixa o anticristo agir, porque você é propriedade de Deus, porque a igreja é de Deus. Aleluia! Quantos adoram ao Espírito Santo por este trabalho tão maravilhoso? Adoro. Você já viu quanto a igreja é importante, meu irmão? Nós somos o povo mais importante da face da terra, pastor Iel, pastor Elber. Nós somos o povo mais importante. Esta América toda precisaria saber que nós ainda somos a razão da felicidade das nações. Nós somos importantes porque o Espírito do Todo-Poderoso está conosco. Aleluia! Ah, meu Senhor! Mas o que há de ser daqueles que estiverem aqui sob o domínio do anticristo, sofrendo os horrores do anticristo? O que há de ser dessas vidas? Aqueles que ouviram o evangelho, aqueles que choraram ouvindo a mensagem, mas não se converteram. Naqueles dias eles terão que submeter-se à marca da besta. Eu fico pensando o que há de ser naquele dia. Um pai de família ouvindo a esposa dizer: meu esposo, nosso filho está morrendo de fome, nosso filho está morrendo de frio. Naquele dia o problema não será a falta do cruzado ou do dólar, nada disso, todos terão dinheiro. Mas naquele dia, o homem com dinheiro no bolso ou com dinheiro no banco, mas ele só vai poder fazer uso se ele aceitar a marca 666 na testa ou na mão. E aceitar a marca 666 é colocar ponto final na esperança da salvação. Quantos chorarão? Quantos gritarão? Ah, meu Deus, tem misericórdia deste pobre mundo. Quantos nesta noite gostariam de fazer uma oração pedindo a Deus que se compadeça deste mundo corrupto? Quantos gostariam? Quem deseja, quem sente este amor, coloque-se em pé então, minha irmã. Depois eu vou continuar. Coloque-se em pé, meu irmão. Levante a sua mão para o céu e diga: meu Deus, tem misericórdia de Elizabeth, tem misericórdia de toda esta América do Norte, tem misericórdia também da América do Sul, tem misericórdia destas nações. Este dia está chegando, e se esta nação não se
chegava e comprava várias madeiras. Depois que ele comprava, ele pegava o seu próprio carimbo e marcava todas as peças que ele havia comprado. Ele marcava todas, deixava a madeira e voltava para a sua cidade de origem, para então mandar um escravo. Agora o servo vinha buscar madeira comprada. Como ele poderia conhecer as peças que agora eram do seu senhor? Ele chegava e olhava e dizia: esta marca que eu conheço, esta aqui é o carimbo do meu senhor, esta aqui ele comprou, separa, esta aqui está marcada, ele comprou, separa, esta aqui também é dele, separa. E assim ele levava os que estavam marcados. No livro do profeta Isaías, Jesus é chamado de um servo de Jeová. Quando ele vier, pastor Alves, ele não vai levar ninguém por engano ou por coincidência, só levará aquele que tem a marca do Espírito. Só quem tem a
levante a mão e segure, para que eu saiba se a pessoa não é evangélica. Todos os crentes redimidos pelo sangue de Jesus, levante a mão e segure. Todos os crentes em Jesus Cristo. Isto, segure. Tem gente marcado aqui, parece que 2 vezes. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Na verdade, aqui estamos marcados no Cordeiro. Ainda tem? Então vamos receber aqui nesta noite todos aqueles que querem escapar da marca 666. Querem nesta noite receber a marca do Cordeiro. Os irmãos podem continuar cantando bem suave. Vem à frente aqui agora, senhora. Vem à frente, senhorita. Escape enquanto é tempo. Jesus está lhe chamando. Vem agora. O Espírito está querendo te marcar. O Espírito Santo. Venha, não tenha medo. Não te detenhas. O Senhor está te esperando agora. Saia do seu lugar e venha neste momento. Venha ligeiro. Venha agora. Levante a sua mão e venha. A igreja está orando por você. A igreja está lhe esperando. Venha, moço. Chegue até aqui à frente agora. Em nome de Jesus Cristo. Parece-me que as primeiras pessoas já estão caminhando para cá. Venha agora em nome de Jesus Cristo. Cada irmão trabalhando agora. Enquanto recebo aqui estas pessoas. Venha. Não te detenhas. Não espere a marca da besta. Este é o momento. Trabalhe, meus irmãos. Trabalhem agora. Convidem agora. O coral vai cantar. Enquanto eu recebo aqui estas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Já está vindo. Liberem aí, meus irmãos. Liberem aí. Deixa eu receber aqui esta vida. Ainda há algum desviado do Evangelho? Venha agora. Venha ligeiro. Venha chorando. Venha. A sua alma está chorando diante de Deus. Este é o momento. Aqui está. Venha cá, moço. Eu quero apertar aqui a sua mão. Chegue mais até aqui. Há quanto tempo que Deus lhe espera? Pode chorar mesmo, meu irmão querido. Oh, como esta alma chora diante do Senhor. Deus ainda quer chamar mais alguém. Venha. Receba força agora e venha. Receba força. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha chorando também. E escape das garras do diabo. Escape das garras do anticristo. Aonde está outra pessoa? Venha ligeiro. Venha agora aqui neste lado. Se houver mais alguém, venha. Salvo engano, já está vindo mais alguém. Oh, aleluia. Venha cá. Oh, é por ti que Deus está esperando. Onde canto e anda a barraia. O Cordeiro vai te marcar também nesta noite. Onde está mais alguém? Vem, pode cantar. Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. As correntes do pecado sejam quebradas agora. Em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora a corrente do inferno. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo. Onde está mais alguém? Venha. Venha ligeiro. Jesus está te chamando. Senhora que está desviada do Evangelho,